Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 2 de novembro de 2023. Eu sou Sebastião Garcia e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. Aumenta o número de comerciantes de pequenos negócios com intenção de contratar mais até o fim do ano. Pela terceira vez seguida, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduz a taxa básica de juros da economia. E mais de 200 entidades do setor produtivo assinam um manifesto em apoio à reforma administrativa. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Os comerciantes de pequenos negócios estão mais confiantes com a geração de empregos até o fim do ano. Cerca de 15% dos empresários do comércio entrevistados em setembro esperam contratar mais funcionários. O valor é 1,4% superior ao registrado em agosto deste ano. As informações são do boletim mensal Sondagem Econômica MPE, conduzido pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. E, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio, cerca de 110 mil postos de trabalho temporário ao redor do país devem ser gerados nos próximos meses. O dado caminha junto ao índice de confiança das micro e pequenas empresas. E ele mostrou que a confiança dos empresários no terceiro trimestre deste ano superou em 3,5 pontos a marca registrada na média dos 3 meses anteriores. E quem seleciona os candidatos tem procurado pessoas comprometidas e com vontade de trabalhar. Todas as pessoas que estão aqui neste auditório vão passar daqui a pouco por um momento muito importante, mas tenso: seletiva de emprego. Repositor, operador de caixa, balconista. Essas são algumas das mais de 2.000 vagas que essa rede de varejo busca preencher para suas novas lojas na Grande São Paulo. Muitas das posições não exigem experiência. O que eles e outros empregadores têm buscado vai além do currículo. A gente percebe alguns deslizes comportamentais, como desinteresse ou como uma postura de que não é o que eu penso, não é o que eu quero. E para quem quer se destacar, atenção! Lembre que você está sendo avaliado desde o contato telefônico, então se apresente com cordialidade, pesquise sobre a empresa, verifica as informações da vaga, entenda qual que é a expectativa que a empresa espera de você. As vagas temporárias de fim de ano são uma boa oportunidade para colocar as sugestões em prática. Até dezembro, o país deve criar 470 mil vagas do tipo na indústria, comércio e serviços. O Paulo, que estava há mais de um ano desempregado, conseguiu uma vaga. A gente sabe que várias oportunidades vêm aí, são oportunidades grandes mesmo, de crescimento profissional e satisfação pessoal. E a contratação de um profissional faz parte do planejamento para essa época, que é o melhor período do ano para o varejo. Mas tem outras estratégias importantes que o empreendedor deve atentar para aproveitar bem as oportunidades. E assunto da nossa entrevista hoje, aqui comigo, Tiago Martello, educador financeiro, da Educação Financeira Martello. Tiago, bom dia, tudo bem? Tudo bom, Sebastião? E você? Como é que você tá, cara? Ótimo, tudo bem. Obrigado aí por aceitar o nosso convite, num feriado, mas conversar sobre um assunto tão importante aí, né, Tiago? E aí, 7 horas da manhã realmente não é para qualquer um, hein, Sebastião? Pois é, para os fortes, Tiago, para os fortes. Vamos lá. Mas então, para a gente pensando aí nesse período, né, tão importante, principalmente para o varejo, e se falando de planejamento, por onde começar? Bom, vamos lá, né, Sebastião? Tem bastante coisa mesmo para que o empreendedor ele pense com carinho, né? Entre elas está aí, a matéria mesmo já trouxe um assunto extremamente importante, que é a contratação de pessoal, né? Então, assim, hoje em dia, olha, é uma reclamação meio que unânime, né, dos meus clientes que são empresários, né, empreendedores, que é justamente ter pessoas dispostas a trabalhar, acordar cedo num feriado para poder, né, puxar aí, né, a labuta, né? Então, a ideia é tentar ir atrás desse profissional o maior tempo possível de antecedência, porque se você deixar para cima da hora, né, enfim, bem próximo já do início das festas e tudo mais, muito provavelmente o pessoal mais legal, que está mais afim tal, já vai ter sido empregado, né? Então, se antecipar, claro, com planejamento, para também não agredir o caixa da empresa, né? Mas se antecipar
com certeza é uma primeira boa estratégia, tá? Para poder ter acesso realmente a um grupo de profissionais melhores, tá? Até para dar mais tempo também de treinar adequadamente esse profissional para poder entender o seu planejamento, qual é a sua estratégia para esse final de ano, quem é o seu cliente, qual é o tipo de linguagem, tom, enfim. Então tá aí a primeira dica. Mas temos outras, né? Temos outras aqui para alertar. Outra coisa também é assim, agora para o final do ano, é estudar o que o seu cliente está afim de comprar, né? Isso pode ser feito de uma forma muito barata e simples através de pesquisa, né? Você pode usar suas redes sociais, ou se o cliente já é um cliente cativo da sua loja, da sua empresa, cara, manda uma comunicação direta, um e-mail, um WhatsApp. Isso pode te ajudar muito a tomada de decisão na hora do que comprar, quanto estocar e por aí vai. Outra coisa também que a gente pode falar, né, Sebastião, é concentrar esforços nos produtos que mais vendem, né? Isso é até meio óbvio, mas eu acho que é importante falar. Tem muito empreendedor que às vezes prefere ter ali um estoque, né, uma oferta de produtos muito vasta, né? Então, assim, se planeja criando um estoque gigantesco, só que a gente sabe, né, que estoque é custo, então se esse estoque ele demorar muito tempo para sair, começa a onerar o caixa da empresa, tá? Agora, Mais Tiago, algumas dicas rápidas, dá tempo? Pode falar, Sebastião, diga. pode. Não, me chama a atenção também para outras questões, para além do que está dentro do domínio, talvez, do empreendedor. Eu digo isso enquanto logística, enquanto parcerias, talvez, com fornecedores também. Como é que se planeja isso? Perfeito, Sebastião. Eu ia comentar justamente sobre isso nas próximas dicas. Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, novamente, né, é se antecipar, né? Então, assim, uma vez que você pode fazer, por exemplo, um mapa de calor de onde estão os seus principais clientes. De novo, pesquisa, ou se você já tiver um sistema onde você está acostumado a fazer venda, né? Ali você pode fazer um relatório para entender, pô, onde está meu cliente, né? Meus clientes, assim, a maior parte dos meus clientes. Onde que eles estão? Eles estão no Nordeste, no Sudeste, no Norte? E uma vez que você fez esse mapa de calor, sabendo onde está a sua audiência, onde está o seu cliente, você pode, então, e deve, fazer parcerias específicas com empresas que são líderes nesse mercado, que atende bem, que faz tanto o fornecimento quanto a entrega de produtos na região. Então, é uma outra forma, de novo. Percebe que a gente sempre cai em planejamento, né? Ou seja, sempre cai em se antecipar, começar antes, pensar antes, para poder fazer uma execução agora no Natal de uma maneira muito assertiva, tá? Então é bem isso, né, Sebastião? Essas coisas não estão muito na nossa mão, então quanto antes a gente se planejar, entender, desenhar, acordar, combinar, fazer contrato e tudo mais, aumenta muito a chance de fazer uma boa distribuição e, consequentemente, aí, aumentar os lucros nesse final de ano. Ótimo. Agora, Tiago, desempenho de outras datas sazonais, como foi o Dia das Crianças, agora Black Friday, eles podem servir também para esse planejamento e de que maneira? Com toda absoluta certeza, né? Então, assim, apesar de serem datas diferentes, mas o comportamento é muito parecido. Muitos consumidores aguardam essas épocas de fim de ano ou de datas específicas para poder fazer suas compras, né? É muito comum aqui na Martela, às vezes o cliente está precisando, sei lá, comprar um celular. Ele fala assim: ah, não, vou dar uma esperada. Outros não, né? Tem uns que já compram ali na hora, parcela, não tá nem aí. Mas tem muita gente que espera essas datas para poder fazer suas compras, né? Então, vou esperar o Dia dos Pais para ver se entra uma televisão em promoção, alguma coisa assim. Ó, eu mesmo, viu, Sebastião? Eu mesmo, agora para as minhas férias de final de ano, eu estou esperando a Black Friday, por exemplo, para ver se tem desconto nas passagens aéreas, por exemplo, né? Então, é muito comum, né, o consumidor esperar datas como essa para poder fazer suas compras. E aí, novamente, né, se antecipando, você pode pegar esse consumidor. Como? Você pode fazer, por exemplo, promoções específicas, mas manda antes, para o cara saber que você vai fazer isso. Não adianta fazer na semana, vou soltar um cupom de desconto hoje. Não é assim. Você deve, né? A dica aqui é você ir aquecendo esse cliente para ele saber o que você vai fazer, se antecipar, falando o que você está planejando para ele, como você vai poder dar um atendimento diferenciado, ou quais as vantagens que ele vai ter ao comprar de você antes, né? E aí, novamente, mala direta, né? E-mail, WhatsApp, redes sociais, né? Enfim, então tem várias formas de você, então, poder, como eu estou dizendo, aquecer esse seu cliente, esse seu consumidor, enfim, para que ele possa, então, lembrar de você nessa data que está chegando aí
para ele poder comprar com você. E datas como essas, então, outras, né? Esses outros feriados e tudo mais, pode sim servir como um mapa de calor para você ter uma noção de qual vai ser a demanda esperada. Vai ser igual? Nunca vai ser igual, né? Não tem como acertar muito ali na mosca, né? Mas com certeza já é um termômetro do que pode acontecer agora no final do ano. Importante, nesse caso, fazer um pós-venda também bem feito, né? Agora na Black Friday é uma oportunidade aí para Natal. Mas outra questão que me chama a atenção também, voltando lá ao planejamento de estoque, né? É possível a gente dizer que se ganha já na compra também, né, Tiago? Quando se faz aí do que se precisa, da preparação, né? Porque a venda, ela, entre aspas, ela pode ser meio incerta, agora a compra é todo de domínio seu, enquanto empreendedor. Então esse planejamento para a compra ali talvez seja tão, ou até mais, não sei, estou aqui ousando, importante do que a venda depois, né? Pelo menos é garantido já, né? Sebastião, eu concordo em número, gênero e grau, tá? Eu penso igual, tá? Assim, quando a gente compra bem, a gente consegue vender bem, né? Então, assim, se eu compro numa margem já muito apertada, infelizmente, assim, eu vou acabar não tendo uma margem muito boa, né? Então, assim, o que acontece? Dependendo aí do ramo de negócio, né? Da loja e tal, do pessoal que está nos assistindo, o preço ele é dado pelo mercado. Não adianta eu querer colocar, dependendo do produto, se tiver muita concorrência, muitas outras lojas e empresas fazendo isso, não vai ter jeito. Quem dá é o mercado. Então não adianta eu querer colocar 20, 30, 40% a mais o meu valor se o meu vizinho do lado está vendendo pelo preço menor. Então é isso mesmo, eu concordo. Quando a gente tem, dependendo do ramo, quando a gente tem uma prateleira de produtos muito, vamos colocar assim, triviais, normais, né, e tal, quem dá o preço é o mercado. Então você não consegue, né, puxar muito na margem. Então aonde que está a sua oportunidade de aumentar a margem? Na compra. É exatamente isso. Então assim, se eu compro por um valor menor e consigo vender por um valor ok de mercado, o meu lucro é maior. Se eu compro já perto do valor que eu tenho que vender, meu lucro é menor. E aí, de novo, antecipar-se, né? Cara, sonda seus fornecedores, abre outros, faça novas cotações, fala de prazo, como é que tá os prazos dessas empresas, né? Eventualmente, se você se planejou, e aqui eu queria até aproveitar o gancho para falar mais uma coisa, né? Mas se você se planejou o ano todo para essa data, é a hora de você pegar lá o coelho da cartola, pô, conseguir fazer um caixa no decorrer do ano, né? Através do giro aqui, eu fui separando um pouquinho do meu caixa para estar mais preparado agora para o final do ano. É a hora de você sentar com o seu fornecedor e barganhar com ele, falar, cara, e aí, o que dá para fazer? Qual que é o prazo que você me dá? Se eu pagar à vista, qual é o desconto e tudo mais. Então, é uma oportunidade realmente, na compra, comprar bem para aumentar a sua margem. Não, e sem contar que é um planejamento bem feito, certamente vai gerar negócios bem feitos e vai lhe abrir oportunidade, aí você que é especialista no assunto vai me dizer se sim ou não, para fazer investimentos bem feitos também depois com o lucro disso, não é não? Me fale também do quanto é bom se pensar nisso. Para a venda de tudo isso gera o quê, né? Gera mais receita, e essa receita bem investida, e aí uma dica de investimento seria interessante nesse momento também, ou para o início do ano, quem sabe? É isso aí, Sebastião. Olha, essa pergunta eu poderia ficar aqui umas 3 horas respondendo ela, tá? Mas eu vou tentar ser sucinto aqui, né? Lógico, né? Então é o seguinte, ó. Primeiro, eu acho que dá para a gente dividir essa pergunta em 2 grupos, assim, né? Primeiro, né, pensando realmente na empresa, então, é uma oportunidade para a empresa fazer um caixa, conseguir ter um bom sucesso nas vendas, porque a gente sabe que em muitas categorias de produtos, janeiro e fevereiro é um fiasco. A gente já sabe disso, já é sabido disso. Né? Então, assim, não adianta o empreendedor chegar em janeiro e fevereiro e falar, puta, tá difícil, caramba, não tô vendendo, mas ele já sabe que isso vai acontecer, não é mesmo? Então é a hora de reforçar o caixa, conseguir honrar todos os seus pagamentos, lembrando que tem 13º, a reportagem trouxe aí que agora, então, vai ter um reforço no time, então você vai ter pessoas a mais para efetuar pagamento, então é a oportunidade de ouro para conseguir entrar o ano bem, sem dívidas, né? Tentar entrar sem dívidas, tentar entrar um ano com caixa legal, para suportar os 2 primeiros meses do ano, 2, 3 primeiros meses do ano, que a gente já sabe que não é tão ok assim, né? Porque, afinal de contas, o consumidor tem IPTU, IPVA, material escolar, às vezes seguros, férias das crianças, rematrícula de escola, ou seja, tem muitos compromissos financeiros e aí ele acaba comprando menos.
Então, esse é o primeiro ponto. Agora, vamos para o outro lado, né? Vamos pensar no empreendedor agora, na pessoa, não no empresário, na pessoa. De novo, é uma boa oportunidade para a pessoa, né? O empreendedor, né? Agora falando do CPF, também fazer um planejamento pessoal. Que tal conseguir, então, vender bem agora, no final do ano, conseguir pegar uma grana legal na empresa e ao invés de sair torrando como se não houvesse amanhã, né? Bora guardar uma parte dessa grana. De novo, começo do ano é complicado. Você vai ter essas contas para pagar, IPTU, IPVA e por aí vai. Então, também, ao invés de parcelar essas contas e colocar lá a perder de vista, isso aí se arrastar pelo ano todo no seu orçamento pessoal, se você puder conseguir já pagar à vista, cara, é um peso a menos no seu orçamento todo mês. Então você consegue respirar melhor. E aí, pegando o gancho do que o Sebastião falou, e eu concordo plenamente, nós estamos num dos países com a taxa de juros básica, a tal da Selic, a mais alta do globo terrestre. É uma das mais altas do mundo. Então, bora aproveitar essa taxa alta para você poder ganhar dinheiro com isso. Porque é assim, se eu estou pegando empréstimo, eu estou pagando essa taxa, uma das maiores do mundo. Agora, se eu estou investindo, eu estou ganhando uma dessas maiores taxas do mundo. Então, a ideia é isso, colocar o dinheiro para trabalhar para você. Na sua empresa, voltando agora para o empreendedor, na sua empresa, a sua empresa pode fazer isso também. Lá no balanço, lá vai estar lá, assim, receita financeira. Então, independente se você é uma loja de eletrônicos, uma loja de sei lá o que tal, não importa. Você pode, a empresa pode, deve aplicar o caixa, fazer receita financeira com isso. É legítimo, é muito bom. E isso é uma receita completamente inesperada, né? Então, bora ganhar grana com isso também. Maravilha. Thiago Martello, educador financeiro, especialista em investimentos. Obrigado pelas suas orientações aqui, pelo seu entusiasmo também nesse feriado todo aí que instiga a gente a se planejar e investir também. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigado. Sebastião, o prazer foi todo meu. Empreendedor, sucesso, história de vendas aí no final do ano, tá bom? E bora se planejar. Até a próxima. Tchau, pessoal. Ótimo dia. Muito bem. Seguimos por aqui. Olha, empresários, entidades do setor produtivo e deputados de várias frentes parlamentares participaram nessa quinta-feira de um manifesto em apoio à reforma administrativa. O ato foi realizado durante um seminário na Câmara dos Deputados. Durante o seminário Reforma Administrativa, promovido pelo Instituto Unidos Brasil e 23 frentes parlamentares, foram apresentados em um telão o nome das mais de 200 associações e sindicatos do setor do varejo, das indústrias e de serviços que assinaram o manifesto em apoio às mudanças na administração pública. A redução dos gastos do governo com o setor público e a melhoria da qualidade do serviço público estão entre as principais reivindicações dos empresários e congressistas. Então a ideia é desburocratizar, tirar papel, tirar documento, ou assim, que a gente possa dar eficiência no gasto público com o servidor. Não estamos falando de demitir servidor, nem estamos falando de inchaço de máquina. Talvez os servidores estejam mal alocados, precisa de treinamento, precisa de qualificação, para que a gente possa prestar um bom serviço a quem paga o salário desse servidor. No entanto, ainda segundo o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, a reivindicação não tem a ver especificamente com a PEC 32, a proposta da reforma administrativa que chegou a ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça em 2021, mas está parada na Câmara dos Deputados. Na avaliação do parlamentar, até mesmo outros projetos sobre o tema podem ser apresentados pelo governo. A ideia é essa, se atualizar, se ver o que o empreendedor está precisando, mostrar que a gente não é contra o servidor, pelo contrário, o serviço público é necessário para o país, só que ele é necessário de uma maneira com um gasto eficiente. Eu acho que simplificação, fazer com que aquele que empreende possa fazer isso de uma maneira mais ágil e não perdendo tempo com tanta burocracia, com quanto papelada que é exigida pelo serviço público. A reforma administrativa na ótica empresarial foi tema de um dos painéis. Entre os participantes da mesa estava o presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo, Jorge Gerdau. A reforma administrativa é absolutamente necessária, principalmente dentro desse mundo moderno, com novas tecnologias, etc. E o próprio atendimento das necessidades, satisfação do funcionalismo
público, etc. O assessor especial das Secretarias Executiva e de Relações Institucionais do Governo, João Alberto de Negri, também participou do debate. Discutir o assunto é algo de extrema importância, na opinião dele. No entanto, o governo tem trabalhado para melhorar a eficiência do serviço público e dos gastos com o setor. O setor público brasileiro tem inovações tecnológicas que foram feitas ao longo desses últimos períodos, tem questões relevantes de atuação do setor público, que é um exemplo para o mundo, inclusive, e é possível, sim, melhorar cada vez mais. O tamanho do setor público, a forma de atendimento é sempre um debate que a sociedade tem que fazer. Melhorias infraconstitucionais são relevantes, inclusive, dentro desse atendimento do Estado com a população. A balança comercial registrou um superávit de 80 bilhões de dólares entre janeiro e outubro, o maior saldo positivo para um período de 10 meses desde 1989. Isso quer dizer que o Brasil está vendendo mais produtos e serviços do que comprando na relação comercial com outros países. E no próximo bloco, cai o preço do combustível de avião. Nós voltamos já já. Sete horas e 53 minutos agora pelo horário de Brasília. Estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, primeira edição. Em decisão unânime, o Comitê de Política Monetária baixou a Selic, a taxa básica de juros da economia, de 12,75% para 12,25% ao ano. Foi a terceira redução seguida. Em nota, o Banco Central explicou que, apesar das incertezas no cenário externo, a inflação no Brasil está sob controle e também em queda. O comitê foi além e disse que, não havendo mudança no cenário econômico, vai repetir o corte na próxima reunião em dezembro, o que vai levar a Selic a 11,75% ao ano. E a Petrobras anunciou queda no preço do querosene de aviação, 2%. De acordo com o cálculo da empresa, a redução acumulada no ano é de 14,5% no preço do combustível dos aviões. Um terço do custo das empresas aéreas está justamente no item combustível. Imagine que prático, um lugar onde você pode cortar o cabelo, lavar o carro e ainda fazer uma reunião de negócios. Vamos conhecer uma carbearia na reportagem do Márcio Fontinelli. Barbearia, sala de reuniões com Wi-Fi, cafeteria e lava-jato. Tudo em um único lugar e funcionando de forma integrada. Esse é o empreendimento criado pelo Igor e pelo Felipe em Brasília. A ideia surgiu esse ano, quando os dois viram na rotina masculina uma oportunidade de negócio. A gente sentia a necessidade ali do homem moderno no dia a dia, na correria do dia a dia, né? Muitas vezes a pessoa acorda e precisa lavar o carro, precisa também cuidar da beleza, né? O corte de cabelo masculino, e muitas vezes o deslocamento entre um e outro, né? Muito grande. A realidade dos lava-jatos aqui em Brasília não é uma realidade em que o cliente fica confortável no momento de lavar o veículo. Então a gente decidiu unir todas essas coisas dentro de um novo conceito que a gente resolveu chamar de carbearia. Aqui, o diferencial é o tempo. A meta é que os clientes sejam atendidos de forma rápida e com qualidade. O cliente tem uma experiência diferente de qualquer barbearia e diferente de qualquer lava-jato, né? Você não fica em pé esperando no meio da rua. Nossa equipe de engenheiros de lavagem e chefe de pistas, eles são totalmente treinados para receber o cliente. Então eu posso dizer que aqui o cliente tem uma experiência premium e num custo acessível, que é o preço do mercado, o preço de qualquer lava-jato ou de qualquer barbearia. O Igor e o Felipe estão na estica e de carona no crescimento do mercado voltado para o público masculino. Segundo a Associação Brasileira de Franchise, a área de estética automotiva teve um faturamento de 6,5 bilhões de reais no ano passado, gerando um aumento de 8,9% em relação ao ano de 2020, que faturou 5,9 bilhões. E não para por aí.
Em relação ao segmento de produtos de beleza e cosméticos voltados para os homens, o que inclui as barbearias, o faturamento chegou a 69 bilhões de reais em 2020. E a previsão é de que esse número ultrapasse 78 bilhões de reais em 2024. Levando em consideração que o Brasil representa 13% dessa receita mundial, não é à toa que tanto o Igor quanto o Felipe já pensam em aumentar a empresa no próximo ano. A carbearia é um novo conceito. A gente acredita que a carbearia vai mudar um pouco como o setor funciona, o setor de lava rápido e de barbearia. Então, o nosso plano é, futuramente, a gente ser uma grande franquia nível Brasil. Quem dirá, mundo. Muito bem, assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. A próxima é às 11h30. Eu e minha equipe esperamos por você. Até mais.